Olá pessoal, o meu nome é Anselmo e essa é a minha apresentação que foi feita para a defesa do mestrado em computação que foi feito aqui na Universidade Federal Fluminense no programa de pós-graduação em computação. Esse foi o trabalho realizado durante o mestrado e esse trabalho ele foi apoiado aí por diversos entidades, né, como por exemplo o pessoal do laboratório do Mediacom, da CAPES, do CNPq, da FAPESP, da FAPERJ e da própria UF também. Essa não é a defesa original, né, ela foi feita dia 19 de agosto, mas para ficar registrado, né, então eu vou fazer a gravação novamente da defesa. Então não é a gravação da defesa em si, mas é a apresentação para que esse documento ele fique registrado, né? Então vamos lá. O título da apresentação, né, é The Prism, an Edge-Based Architecture to Virtualize Multimedia Sensors in the Internet of Media Things. Então esse trabalho ele foi realizado por mim, Anselmo Batiste, e as minhas orientadoras foram as professoras Débora Saad e a professora Flávia Delicato. Então, a ideia é falar um pouco sobre os conceitos importantes, né, referentes à pesquisa. Nós vamos também aqui falar um pouco sobre os objetivos, falar sobre a arquitetura de Prism, que foi a proposta principal dessa dissertação, falar um pouco sobre como foi feita a implementação dela, um pouco sobre a avaliação e também as conclusões. Falando então sobre a introdução dos conceitos importantes, né? Então a internet das coisas ela vem aí se tornando cada vez mais uma responsável significativa na produção de dados do nosso dia a dia. Então nós temos aí a geladeira produzindo dados, o telefone celular, tem ali o sensor de movimento, tem enfim, então esses dispositivos inteligentes, né? E geralmente esse dado produzido pelo dispositivo inteligente, ele é processado, ele é consumido por uma aplicação. Só que essa aplicação, geralmente, ela não consome o dado diretamente do dispositivo. Geralmente você vai ter um elemento intermediário que vai realizar alguns tipos de pré-processamento em cima desse dado gerado pela coisa, de tal forma que a aplicação ela não tenha que lidar com uma série de questões específicas do dispositivo que está produzindo aquele dado. Então, uma solução bastante comum aí é você utilizar a cloud como sendo o local onde esse elemento de processamento intermediário é alocado, né? Então você tem o dispositivo, né, gerando dado lá no ambiente, você vai ter então esse dado sendo enviado para a cloud, onde vai ter uma aplicação esperando esse dado, recebendo esse dado, e depois ele vai ser processado por alguma outra entidade, né, que vai tomar algum tipo de decisão em cima daquele dado. E a cloud ela é fortemente baseada em virtualização. Então isso acaba resolvendo uma série de problemas, né, principalmente no que diz respeito à heterogeneidade dos dispositivos físicos, dos processos, dos sistemas, entre outras coisas. Um subconjunto da internet das coisas é a internet das coisas multimídia, ou media things. Tem vários nomes aí que podem ser usados, né? E a I3E, ela define, então, que a IoMT, ela é composta, então, por um conjunto de dispositivos inteligentes, que são câmeras e microfones, e esses dispositivos conversam entre si, e também fornecem fluxo multimídia para aplicações, para realizar algum tipo de serviço que seja relevante para o sujeito, né? Então nós temos aqui embaixo uma imagem onde um cidadão ele caminha por uma cidade inteligente e ele é alcançado por diversos serviços que são produzidos e fornecidos a partir do consumo de fluxos multimídia. Então isso a gente chama de IoMT. E diferentemente da IoT, nós temos alguns pontos que são importantes aqui, né? Então o primeiro ponto de contraste entre essas duas, entre a IoT tradicional e a IoMT,
É o seguinte, primeira coisa diz respeito ao dado, ao volume de dados que é gerado. Então, na IoT já se gera uma quantidade grande de dados, né? Em contrapartida, mas no caso de um dispositivo multimídia, ele está gerando uma quantidade ainda maior de dados, né? Então, se a gente for pensar em um sensor de temperatura ou de umidade, ele vai produzir um dado na ordem de kbits, né? E aí a gente pega uma câmera, ela vai produzir megabits por segundo. Então, são escalas de grandezas diferentes, né? Que a IoMT tem que lidar em contraste com a IoT. Além disso, nós temos, por conta disso, né, a largura de banda para que os sistemas IoMT rodem deve ser maior, né, do que na IoT tradicional. E, além disso, o processamento desse fluxo é diferente. Então, ao passo que um sensor de temperatura ele produz um número inteiro, então você consegue olhar para aquele dado gerado pelo sensor e interpretá-lo facilmente. No caso de fluxo multimídia, você precisa fazer o encoding e o decoding daquele dado, daquele sinal, para que você possa extrair a imagem que está ali dentro, por exemplo. E essas duas tarefas, né, a tarefa de encoding, que é feita lá no device, que captura a imagem do ambiente e processa, isso é custoso, né? Então vai gastar bateria, vai gastar CPU, vai gastar memória, e geralmente esse dispositivo lá na ponta ele tem limitação com relação a essas duas coisas, né? Então tudo isso acaba sendo um baita problema que a gente tem que resolver, né? E aí o que a gente pode pensar, né? Bom, então, e além de tudo isso, né, nós temos a questão que as aplicações multimídia elas têm uma outra característica importante, que é a questão da sensibilidade à latência. Então, muitas vezes você pode, em aplicação multimídia, você pode perder pacote, né? Então você está vendo um vídeo e o vídeo picota e você continua vendo o vídeo, né? Mas, por exemplo, uma transmissão em tempo real, ela vai admitir que você tenha perda de alguns frames, mas não que você, por exemplo, receba um frame com um atraso de 30 segundos, por exemplo. Né? Então, isso acaba influenciando no tipo de local onde você pode processar esse elemento intermediário, no caso da IoT. Na IoT, a gente pode usar cloud, então, como a gente está trafegando aí dados pequenos e não a questão da latência não é tão significativa, a cloud é um bom local. Mas no caso de sensor multimídia, né, usar a cloud para poder fazer esse tipo de processamento acaba não sendo uma boa ideia. Então, por conta disso, né, nós podemos pensar em alocar esse elemento intermediário que processa o fluxo multimídia, nós podemos colocar isso na edge. Então, a I3E define a edge como sendo um contínuo que vai desde o final da cloud até o começo do local onde estão os dispositivos. E aí nós temos diversos tipos de edge nodes que variam tanto em capacidades, né, de dispositivo mesmo, CPU, memória, largura de banda, e também conectividade, local onde ele vai ser implantado. Então é um ambiente bastante heterogêneo. Então nós temos desde os Raspberry, passando pelos IoT Gateways e chegando inclusive a ter micro data centers que rodam, por exemplo, em próximos, né, de locais onde existe um grande volume de dados para ser processados. Por exemplo, em um show, né, então lá perto do estádio, você vai ter um micro data center rodando ali para atender as demandas daquela região específica que tem esse conjunto de usuários. Né? Pois bem, então, e aí, por conta disso tudo, né, nós também estudamos a ideia de virtualização de sensores, porque a câmera tem um sensor, né, o microfone tem um sensor, e a virtualização de sensores é uma coisa que vem sendo estudada há algum tempo, e ela basicamente faz com que nós tenhamos uma entidade virtual que emula o sensor físico. E essa emulação, ela faz com que você tenha, então, um sensor... Putz, espera que tá ruim. Essa luz aqui não tá legal. Pô,
coloquei uma luz aqui, estava me incomodando. Então tá. Então nós temos a ideia aqui do sensor virtual, né? Então o sensor virtual ele é uma emulação de um sensor físico e essa emulação ela provê então o dado para a aplicação e a fonte do dado dessa aplicação, desse sensor, é um sensor físico. Então nós temos aí uma emulação de um sensor físico em uma entidade virtual, que em última instância vai ser um programa que vai estar rodando em algum local, né? E como pontos positivos do uso de sensor virtual, nós temos então a questão da heterogeneidade dos sensores, porque quando a gente trabalha com sensor virtual, a gente consegue abstrair da aplicação aspectos importantes no que diz respeito à heterogeneidade. Então a aplicação ela não precisa se preocupar com características específicas dos diversos tipos de sensores que vão estar fornecendo o dado. Então a gente pode pensar o seguinte, nós temos diversos fabricantes de câmeras, cada câmera com a sua qualidade, com o seu FPS, com o seu protocolo de comunicação. Então nós, tendo um sensor virtual que é uma câmera, a gente faz com que todas as câmeras elas tenham as suas particularidades sendo resolvidas no sensor virtual e a aplicação simplesmente consome já esse dado padronizado que é gerado pelo sensor virtual. Além disso, né, nós temos alguns aspectos de tolerância à falha, porque criando um sensor virtual você consegue, por exemplo, ter múltiplas fontes fornecendo dado para um único sensor virtual, e quando uma das fontes falha, a gente pode usar outra fonte. Então, para o usuário final, isso é imperceptível, né? Esse processo de perder esse dado aí é imperceptível. E como pontos contrários, né, ao uso de sensor virtual, nós temos que isso acaba aumentando um pouco o tempo de processamento, porque nós temos esse elemento intermediário, isso acaba custando um pouco, e também aspectos de comunicação, porque nós temos que transmitir o dado gerado pelo sensor físico até esse local onde será feito o processamento do fluxo multimídia e depois entregar para a aplicação. Então tem toda essa questão que acaba gerando aí um pouquinho mais de... Então, aqui nessa imagem nós temos então como funciona então essa ideia da criação de um sensor virtual multimídia, né? Esse termo VMS nós vamos usar bastante aqui durante a apresentação e ele representa então o sensor virtual que processa fluxo multimídia especificamente, né? Então câmera e microfone. E aqui nós temos então o seguinte cenário. Nós temos à esquerda uma empresa onde tem alguns locais, né? E esses locais, em cada local nós temos alguns sensores físicos. Então nós temos ali, por exemplo, uma câmera e um microfone na sala A, nós temos uma câmera escala de cinza no hall, e nós temos na parte de trás aqui, nós temos então uma câmera olho de peixe e uma webcam. Então, o que acontece? Esses dispositivos físicos, eles estão fornecendo, então, eles estão fornecendo o fluxo multimídia para diversos sensores virtuais. E esse sensor virtual, então, vai fornecer novos tipos de serviço para a organização. Então, perceba que com um único sensor físico, nós podemos fornecer vários tipos diferentes de serviços para a organização. Isso maximiza o retorno sobre o investimento feito pela organização. Então, por conta de tudo isso que nós estudamos, né, nós começamos a perceber que a ideia de usar sensor virtual multimídia, ela gera uma série de benefícios, tanto para as organizações como para as pessoas, porque é possível agora que nós tenhamos, então, um único sensor físico fornecendo dados para diversas aplicações, e isso é bastante vantajoso. E nós olhamos para a literatura para procurar, então, as soluções que já existiam nesse cenário. E nós notamos que não existia ainda uma arquitetura que contemplasse o gerenciamento de sensores virtuais multimídia. E aí, nesse contexto, é que nasce a nossa proposta, que tem o nome de vPrism, que tem por principal objetivo, né, o gerenciamento de fluxos, criação de sensores virtuais que fazem o gerenciamento de fluxo multimídia.
Pois bem, então quais são os objetivos então da nossa proposta? As principais contribuições, né? Então nós estamos propondo uma arquitetura e essa arquitetura ela serve para o gerenciamento de sensores virtuais multimídia. E além disso, nós também criamos uma classificação para os diferentes sensores virtuais multimídia. E essa classificação ela permite uma série de coisas legais que nós falaremos um pouquinho para frente. E também nós criamos diversos templates de sensores virtuais e também de virtual devices, justamente para que a gente possa facilitar o processo de criação de novos elementos deste tipo. E quais foram então as questões de pesquisa que nós estudamos? Primeiro, nós estávamos interessados em saber se um único sensor físico ele poderia fornecer fluxo multimídia para diversos sensores virtuais. Como a segunda questão de pesquisa, nós queríamos saber se o uso dessa arquitetura que nós propomos, se isso gerava influência no que diz respeito ao consumo de bateria, de CPU, dentro do IoT device, né, lá na câmera do microfone, e também na rede IoT. E também, nós, como questão 3, né, nós queremos saber se usar a nossa arquitetura em comparação com uma abordagem tradicional, se isso influencia no consumo de banda na rede IoT. E, por fim, nós queremos saber se o uso da nossa proposta, fazendo um paralelo, né, entre alocação na cloud e alocação na edge, se isso influencia em aspectos de QoS do processamento do fluxo multimídia. Então, nós vamos falar agora então um pouco sobre a proposta da vPrism. Então, essa é uma visão geral da arquitetura e ela é uma arquitetura que foi construída pensando em 3 camadas, a camada cloud, a camada edge e a camada das coisas, e cada camada tem a sua responsabilidade. Os principais elementos, então, que compõem essa arquitetura são as aplicações, que estão interessadas em receber ou o próprio fluxo multimídia processado, ou então o resultado já de algum processamento que foi realizado em cima do fluxo multimídia. E a aplicação ela pode estar rodando na cloud, pode rodar na edge e também pode rodar no próprio dispositivo multimídia, como por exemplo um telefone celular. E nós temos também os componentes da própria arquitetura vPrism, e esses componentes eles fazem o gerenciamento de todas os demais componentes que fazem parte da arquitetura. Nós temos também 2 componentes centrais, que são os VMS, e o VMS ele é a unidade que faz o processamento do fluxo multimídia. E o VMS em si, ele é uma unidade atômica. Então, a ideia é que ele execute uma função em cima do fluxo multimídia. Então, por exemplo, nós podemos ter um VMS genérico que converte um vídeo colorido em um vídeo preto e branco. Nós podemos ter um VMS que extrai de um vídeo a imagem do rosto de uma pessoa. Nós podemos ter um VMS que detecta o disparo de uma arma de fogo a partir do microfone. Nós podemos ter um VMS capaz de combinar diversos vídeos e entregar para a aplicação já os vídeos combinados. Então, a ideia é que a arquitetura é flexível para que você possa criar novos tipos de VMS. Isso é bem interessante porque torna o processo flexível, né, para que novos recursos sejam criados sem a necessidade de você implantar novos dispositivos, né? Então o fluxo ele é compartilhado entre os diversos dispositivos. E nós temos também os virtual devices, que são os elementos responsáveis por abstrair toda a heterogeneidade que existe lá embaixo na camada das coisas. Então, o VMS ele está recebendo o fluxo multimídia. Ele não tem nenhum conhecimento sobre se aquele vídeo veio de um telefone celular, de uma câmera IP, de uma câmera Bluetooth, veio de uma aplicação RTSP.
né, é independente. Quem resolve essa heterogeneidade é o Virtual Device, são essas bolinhas vermelhas, né? E você pode observar também o seguinte, que nós temos essa nuvenzinha quadrada e ela está representando os Edge Nodes. Então, na Edge, nós podemos ter diversos Edge Nodes. Né? Lá atrás eu falei um pouco sobre a ideia de você ter, então, por exemplo, nós com capacidades diferentes. Né? Então, nós podemos ter, no mesmo ambiente que vai rodar a vPrism, diversos Edge Nodes. E aí, nós podemos alocar os VMS e os Virtual Devices naquele Edge Node que for mais compatível com os requisitos do VMS. Então, ela é uma arquitetura distribuída. Então, isso é bem interessante. E, além disso tudo, né, os VMS eles podem ser combinados em uma ideia de pipeline. Então, eu posso ter, por exemplo, uma tarefa complexa sendo distribuída ao longo de diversos Edge Nodes. Isso faz com que nós tenhamos aí muitas possibilidades por conta da interação oportunista, em que eu posso usar um recurso que está disponível momentaneamente para executar parte de uma tarefa de maneira automática. Então isso é bem interessante. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre aquela categorização que nós falamos anteriormente. Essa é importante ressaltar que essa é uma ideia original do nosso trabalho e ela foi construída justamente porque não existia uma categorização específica para sensores virtuais multimídia. Então, vale ressaltar que foi por conta disso que nós construímos essa categorização. E ela não é exaustiva justamente porque existem muitas possibilidades de novos tipos de VMS. Então, não tem como você criar uma categorização que resolva, né, que cubra todos os tipos diferentes de VMS. Mas ela é bem interessante porque ela é uma categorização que ela é hierárquica. Então, nós temos três tipos diferentes de categorias, né? Nós temos os VMS que são categorizados como coisas, e aqui nós estamos falando do nível mais baixo de processamento. Então, basicamente, nós não temos nenhum tipo de extração de característica, conversão de fluxo. Basicamente, esse VMS está acrescentando algum novo recurso ao fluxo multimídia que já existe. Né? Então, por exemplo, ele está fazendo um processo de replicação, de agregação, então não tem nenhum tipo de processamento mais pesado em cima do fluxo multimídia. Isso faz com que esse tipo de VMS possa ser executado em Edge Nodes mais simples, porque ele não consome muito recurso. E conforme a gente vai subindo na categorização, então, por exemplo, quando a gente pensa em um VMS do tipo da categoria de processos, né? Então aqui nós temos já VMS que vão tomar algum tipo de decisão em cima do fluxo multimídia. Por exemplo, nós podemos ter um VMS que ele é capaz, então, de a partir de um algoritmo de inteligência artificial, ele pode identificar que existe eu estou recebendo, por exemplo, fluxos de diversas câmeras, e eu posso selecionar um fluxo a partir de alguma decisão, algum elemento que eu vi dentro do fluxo que está chegando. Então, eu já vou executar um novo nível de processamento. E aí vai ter que ter um Edge Node um pouco mais potente. E nós temos lá em cima os serviços, né, que vão fornecer. Então, depois que o componente maestro ele é iniciado, ele precisa coletar informações a respeito do ambiente, né, onde ele tá inserido. Então, a primeira coisa que ele faz é solicitar para o componente VM Monitor informações a respeito dos Edge Nodes que estão rodando dentro daquele ambiente. Né? Então, basicamente, precisa coletar dois tipos de informações. Informações sobre os VMS que já estão sendo executados, e aí quem faz isso é o VM Monitor, então, depois que a aplicação fez a solicitação e ela chegou até o componente maestro, o componente maestro ele precisa solicitar dados a respeito do ambiente onde aquele VMS ele vai ser instanciado. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é solicitar para o componente VM Monitor
as informações a respeito de todos os VMS que já estão rodando nos EdgeNodes. E outro componente que é invocado é o componente Environment Monitor, e esse componente fornece dados a respeito de quanto de processamento, CPU e memória estão sendo consumidos em cada um dos diversos EdgeNodes. Como de posse dessas informações, né, o que acontece? O maestro precisa então saber, ou melhor, precisa escolher em qual EdgeNode vai ser executado aquele VMS. E o componente responsável por fazer essa escolha é o componente Resource Allocation Manager. E esse componente, então, ele tem essa atribuição, né? Com base em todos os dados que ele coletou do VN Monitor, do Environment Monitor e também dados que a aplicação enviou como parâmetros de configuração. Por exemplo, a aplicação pode dizer o seguinte: eu quero que o VMS ele rode com uma taxa de tantos FPS, ou a latência máxima é de tantos milissegundos. Então, tudo isso pode ser usado pelos componentes de alocação de recurso para que aquele VMS seja colocado no EdgeNode que tenha a maior chance de atender às especificações que a aplicação ela tem interesse. Bom, diversos tipos de algoritmos podem ser usados aqui. Mas esse nosso trabalho, o foco não é na alocação de recurso, né? Apesar de existir o componente de alocação de recurso, o foco é na arquitetura para o gerenciamento. Então, nós fizemos uma proposição, na verdade, a definição, né, de uma heurística que usa como referência a latência entre o EdgeNode e o local onde a aplicação está rodando. Então, a ideia aqui é escolher o EdgeNode que tenha a menor latência. É claro que, assim, diversos métodos mais elaborados, né, podem ser usados para essa escolha, mas como esse não era o foco principal do nosso artigo, da nossa pesquisa, né, então foi usada uma abordagem que tem aí uma característica mais direta. Pois bem, então depois que o EdgeNode foi selecionado, nós precisamos então justamente criar o VMS nos EdgeNodes que foi selecionado. E aí quem faz essa tarefa são dois componentes, né? Um componente que é o Virtualization Engine, e aí aqui esse cara ele é o mecanismo, né, de virtualização que foi adotado na plataforma, porque aqui o vPrism é a arquitetura. Agora, como ela vai ser concretizada, aí depende de quem for implementar. Nós fizemos uma implementação e na nossa implementação nós estamos usando o Docker como a engine de virtualização. Mas poderia ser usado uma outra, poderia ser usado o Kubernetes, poderia ser usado o VMware, poderia ser usado o Container Linux. Então, esse componente é isso, é o responsável pela virtualização dos VMS e dos Virtual Devices. E o EdgeNode Manager é o cara, então, que vai usar essa engine de virtualização para fazer a criação do VMS ou do Virtual Device. E aí, em cada EdgeNode, nós teremos um componente chamado VMS Manager, e aí esse componente ele vai saber como gerenciar os VMS, né? Então esse componente ele sabe qual é a lista de VMS que está rodando em cada EdgeNode, qual VMS está rodando efetivamente, se algum VMS parou, ele que vai tomar a decisão de recriar o VMS. Então em cada EdgeNode tem que ter esse componente. E aí ele gerencia todos os VMS, né? E aí na figura nós temos aqui a ideia daquele pipeline que eu falei antes, né? E também tem um outro componente que é interessante, que é o componente Multimedia Stream Share. Porque o que acontece? O VMS em si, ele, como eu falei, ele é uma unidade autônoma e atômica, né? Então ele faz a conversão de fluxo multimídia de vídeo de colorido para preto e branco. Ele faz isso. Então, se você quiser compartilhar o fluxo multimídia entre diversos VMS ou diversas aplicações, então tem um componente para isso, que é o Stream Share. Então, o VMS não precisa se preocupar em implementar dentro dele esse tipo de recurso. Ele vai usar um componente que sabe como fazer isso. Então, a gente criou essa ideia para tornar a criação do VMS algo mais que fosse mais direto, né? Sem ter que precisar implementar sem que tivesse uma amarração muito forte com a arquitetura, né? Então, isso é bem interessante. E o que acontece?
o VMS vai receber o fluxo multimídia do device, só que não diretamente, né? Porque nós queremos ter uma camada de abstração no meio entre o VMS e o Virtual Device. Pois bem, e essa camada ela é feita pelos Virtual Devices. Então, o que é o Virtual Device? O Virtual Device ele é uma entidade que sabe como fazer a comunicação lá com o device. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de um Virtual Device que sabe conversar com uma câmera RTSP. Nós temos um Virtual Device que sabe conversar com uma câmera Bluetooth, um outro que conversa com uma câmera USB, um outro que sabe conversar com um microfone Wi-Fi. Então, cada tipo diferente de dispositivo vai ter um tipo diferente de Virtual Device que vai saber fazer essa comunicação com o dispositivo. Pois bem, então aqui nós temos que perceber que a heterogeneidade dos devices ela é abstraída pelo Virtual Device. E o Virtual Device entrega o fluxo para o VMS. Legal, né? E aí, o que acontece? Quem é que faz o controle de qual Virtual Device entrega o fluxo para qual VMS? Isso é feito pelo maestro. E o maestro faz isso usando um componente que é o Control Message Broker. Esse componente, então, ele permite que sejam trocadas mensagens, né, usando uma estratégia de publish e subscribe, em que o maestro publica uma mensagem que vai definir onde ou qual Virtual Device vai entregar o fluxo para qual dispositivo, qual VMS, e o Virtual Device fica escutando aquele tópico, e quando publica alguma coisa lá, ele recebe a string de configuração, e aí ele vai saber se ele vai ter que mandar o fluxo para um VMS ou se ele vai ter que remover o fluxo que ele estava mandando daquele VMS. Então, é esse cara que faz esse papel. Ele é um broker de texto. Né? É um broker de texto. Bem, então tá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a implementação da nossa arquitetura. Então, o que acontece? O vPrism é a arquitetura, é a ideia, são os componentes lógicos, é como a coisa se correlaciona. Não é a implementação. Né? A implementação dessa arquitetura, ela foi feita usando um conjunto grande de tecnologias e o nome dela é Alpha. Então, Alpha é o nome da implementação da vPrism, é um protótipo. Né? Então, ele tem ali todas as coisinhas legais que fazem a coisa funcionar. Porque colocar caixinha e tal, isso é fácil. Né? Agora, fazer a coisa funcionar é outro departamento. Então, aqui nós temos uma visão geral, né, do Alpha. Então, basicamente, nós criamos uma API e essa API ela foi construída usando Node.js e essa API ela conversa com todos os componentes que foram implementados. E esses componentes eles foram virtualizados em containers. Então nós usamos aqui a ideia de virtualização leve com o Docker. E a parte legal disso tudo é que nós temos o Docker fornece uma série de recursos e capacidades que tornam o processo de distribuição desses componentes, né, bem acessível a partir da API que ele fornece. Então a nossa API consome a API do Docker para poder orquestrar a criação, né, desses elementos. Nós criamos também diversos virtual devices, diversos VMS, e nós criamos também um cliente web que consome essa API e que faz com que a gente possa manipular os componentes. Né? Nós temos então aqui do ladinho a nossa... Deixa eu acessar aqui. Onde é que está? Aqui. Então, olha só, nós temos aqui nosso ambiente, né, de deploy, onde nós temos as aplicações aqui em cima esperando o fluxo multimídia processado pelos VMS, né? E nós temos aqui os IoT devices, que são câmeras. Essas câmeras estão alimentando VMS que estão rodando em Edge Nodes, que por sua vez entregam o resultado lá para a aplicação que está rodando na cloud. Legal? Legal, né? Então aqui nós temos um videozinho mostrando como que funciona, né? Então deixa eu dar o play aqui e aí eu vou falando um pouquinho para vocês.
Então, qual que é a ideia? Então, aqui é o nosso cliente web. Esse cliente web, então, nós estamos acessando aqui a lista com os EdNodes que estão disponíveis. Cada EdNode tem o seu IP específico e pode estar rodando em redes diferentes. Nós temos aqui o status do EdNode, que está online ou offline, e cada EdNode pode ter o seu conjunto de VMS e de Virtual Device. Olha que legal, né? Então, a gente consegue ter essa flexibilidade. E aí, nós vamos agora fazer nesse caso, estou mostrando que está rodando, né? Nesse EdNode está rodando um VMS. Então tá, nós vamos criar agora o Virtual Device que vai simular, né, a geração do fluxo multimídia. Nesse caso, é um Virtual Device que fornece um vídeo de uma bolinha passando na tela e um outro que fornece aquelas barrinhas coloridas, né? Mas poderia ser uma câmera, não faz diferença. E agora nós estamos criando o VMS. Então olha só, esse VMS é um VMS do tipo Video Merge. Então, esse VMS faz o quê? Ele recebe dois fluxos multimídias de Virtual Devices diferentes, combina o resultado disso e entrega para a aplicação. Tá? Então, nós estamos criando o VMS. E aqui, nós podemos escolher o local onde o VMS vai ser criado. Então, nesse caso, ele está sendo criado no localhost, mas poderia ser criado nos outros elementos. E nós também criamos alguns algoritmos de alocação de recurso automático, né? Como, por exemplo, um round robin e até um aleatório, né? Para testar. Mas poderia ser outro também. Então, depois que a gente escolhe em qual local vai rodar, nós vamos colocar um nome para esse VMS. É o nome que você quiser. Qual é o parâmetro de entrada? Bom, cada tipo de VMS tem parâmetros diferentes. Esse VMS em particular, ele recebe como parâmetro duas coisas. Ele recebe o IP e a porta de onde está rodando a aplicação que vai consumir o resultado do fluxo multimídia, né? Então, nesse caso, lá nesse IP e nessa porta, tem uma aplicação rodando, esperando um vídeo. E aí, depois que a gente iniciar o nosso VMS, nós temos aqui na lista de VMS os VMS que estão em execução no momento. Nesse caso, nós temos, vamos voltar um pouquinho aqui, nós temos dois VMS rodando. Né? Um rodando no IP 152 e o outro rodando aqui no localhost. Depois que você cria o VMS, você precisa fazer o bind, ou seja, eu tenho que dizer o seguinte, olha, qual é o virtual device que vai entregar o fluxo para aquele VMS? E aí isso é feito neste momento a partir do bind. E aqui a gente está escolhendo, olha só que legal, né? Então aqui nós estamos definindo que a bolinha colorida, a bolinha que está passando na tela, vai ser entregue para esse VMS na porta 15.001. E na porta 15.000 já está sendo executado a barrinha vertical colorida. Legal, né? Então tá, depois de fazer o bind, então nós temos aqui o VMS recebendo o fluxo das outras aplicações, e aqui nós temos o resultado disso. Ou seja, nós temos aqui uma aplicação, ó, uma janelinha, que está recebendo um único fluxo multimídia que veio de dois virtual devices que foi combinado em um VMS. Então, essa é a lógica por trás da do vPrism. Show de bola isso aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora... Opa, eu cliquei em algum lugar que não é para clicar aqui. Vamos voltar para cá. Peraí, cadê você? Ah, descobri já. Peraí. Aí. Muito bom. Acho que está no lugar certo agora. Tá. Ah, legal. Então, a defesa ela foi em 30 minutos, né? Que vai dar mais de uma hora, porque eu estou explicando um pouco melhor como as coisas funcionam, né? Então, como é que nós fizemos a avaliação aqui da nossa arquitetura? Bom, então nós avaliamos o projeto como um todo, né? Usando 4 perspectivas, né? Então, nós olhamos para a vPrism sob a ótica do device, ou seja, será que usando a nossa arquitetura tem alguma influência lá no dispositivo? Nós olhamos também sobre a ótica do local onde o VMS está rodando. Então aqui a ideia é verificar se rodar um VMS na Edge ou rodar um VMS na Cloud, será que faz diferença no que diz respeito a aspectos de QoS? Então essa foi uma outra lente que nós usamos para poder enxergar a nossa arquitetura. Nós fizemos também uma análise com relação ao desenvolvimento de novos VMS.
Então, sobre a ótica do desenvolvedor. E também sobre a ótica de cenários que nós bolamos, né, onde a vPrism pode ser executada. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Tá. Então, para facilitar a criação desse projeto, né, dessa pesquisa, nós usamos uma técnica chamada GQM. E a GQM, ela orienta a forma como você vai estruturar as suas consultas, né? Então, o que nós fizemos aqui? Nós criamos então uma proposta onde nós temos 3 níveis, né? Tem as goals, que são os objetivos. Para cada objetivo nós temos questions, que são questões, e para cada questão nós temos as métricas que vão ajudar a responder as questões, que ajudam a responder as goals, né? Então tem essa hierarquia aqui, bem interessante. Então, qual foi a nossa questão G1, né? A nossa goal G1? Era analisar se a adoção da vPrism influencia no consumo de recurso lá no IoT Device. Então essa foi a nossa goal. Tá. E para instrumentar essa goal, nós criamos 3 questões, né? Então a primeira questão foi se o uso da vPrism influenciava o consumo de CPU lá no device, se influenciava o consumo de bateria no device e se influenciava o consumo de rede da rede IoT. E nós criamos métricas para cada uma dessas questions, que essas métricas são os dados que foram coletados. E esses dados foram coletados usando um software chamado Battery Stats, que é um software feito pelo time do Google para fornecer dados estatísticos sobre aplicação rodando em ambiente Android. É uma ferramenta bem show de bola mesmo. Legal. E aí nós então rodamos o nosso experimento, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Então nós rodamos o experimento em 2 cenários, né? Nós rodamos em um cenário onde as aplicações elas consomem em paralelo o fluxo multimídia diretamente do device, que é o nosso cenário A, que está à esquerda. E no cenário B, nós temos as aplicações em paralelo, consumindo o fluxo multimídia, mas dessa vez nós estamos consumindo não do device, mas de um VMS. Então agora nós temos aqui a nossa arquitetura no meio. Bom, então fizemos um contraste entre essas duas abordagens, né? Pois bem, então nós temos aqui a abordagem, a question 1, que diz respeito ao consumo de CPU, né? Então nós temos aqui como variável independente, né, no eixo X, nós temos aqui o número de aplicações em paralelo que estão consumindo o fluxo do dispositivo do IoT Device. E no eixo Y tem a variável dependente, que é quanto de CPU foi consumido. Pois bem, nós podemos observar que, usando a nossa estratégia, quanto maior o número de aplicações em paralelo, não implica em um aumento de consumo de CPU. Isso é bom. Já no modelo tradicional, onde a aplicação consome o fluxo diretamente do dispositivo, o que acontece? Acontece um aumento no consumo de CPU. Isso é ruim porque o IoT Device ele é um elemento restrito, né, em consumo de CPU. Fizemos para banda e aconteceu, na verdade foi até pior, né? A gente pode observar aqui que o consumo de banda cresce quase que exponencialmente, ao passo que na nossa abordagem ele se mantém padrão, né? Então, novamente, no eixo X nós temos a variável independente, que é aplicação em paralelo, e no eixo Y a variável dependente, que é quanto de banda que foi consumido, né? Enfim. E por fim, nós temos aqui a questão da redução do consumo de bateria. Na verdade, então, é a mesma ideia. Também a nossa abordagem manteve estável o consumo de bateria, ao passo que a abordagem tradicional consumia mais recursos, né? E por que isso tudo? Né? A gente pode concluir que o fato de nós termos aqui aplicações em paralelo consumindo o fluxo lá do device faz com que um device tenha que ter recursos alocados para cada aplicação. E isso faz com que consuma mais recurso, CPU, bateria e memória. Na vPrism vai ter uma conexão só.
Então, esse recurso de CPU e memória está sendo gasto no EdgeNode e não no IoT Device. Então, a gente acaba tendo esse ganho no IoT Device. Muito bem. Então, essa foi a G1. O G2 foi o seguinte, nós queremos analisar, então, se a adoção da vPrism influencia em aspectos de QoS quanto da alocação do VMS na Edge ou na Cloud. Então, a ideia é, será que se eu alocar um VMS na Edge ou na Cloud, tem diferença no que diz respeito a QoS? Então, essa é a nossa meta, né, a nossa goal. E montamos duas questões. Uma questão para verificar a perda de pacotes e a outra para... no pacote não, é dado, né? Enfim, mas não são similares, mas são parecidos, né? E também no que diz respeito ao tempo de detecção de um evento em um fluxo multimídia. Será que na Edge detecta mais rápido ou na Cloud? Enfim, queremos testar isso aí. E como é que isso foi feito, né? Nós testamos com áudio e testamos com vídeo também. Então, no experimento com áudio, o que é que nós fizemos? Bom, nós temos uma fonte de um ruído, e esse ruído ele é produzido de maneira cíclica. A cada 5 segundos nós gerávamos um ruído, e esse ruído ele era captado pelo microfone, e o microfone então entregava esse fluxo multimídia para dois VMS. Um VMS rodando na Edge e um rodando na Cloud. E a ideia foi verificar então as diferenças que existiam na detecção, no tempo de detecção do ruído. Nós podemos observar que a detecção do ruído na Cloud e na Edge foram mais ou menos próximos ali, né? Então, na Edge foi um pouquinho mais rápido, mas não foi tão significativo, né? Porque o que acontece? O fluxo de áudio ele é pequeno. Então, como a largura de banda até a cloud era de 100 megabits, então o que influenciou, o tempo em si de detecção não mudou muito. Agora, o que foi interessante, que geralmente quando se faz na pesquisa essa é a ideia, encontrar essas coisas legais, né? É o seguinte, que o desvio padrão no tempo de detecção na cloud, ele foi menor do que o desvio padrão na Edge. Falei certo? Não, foi o contrário. O tempo de detecção, o desvio padrão, o tempo de detecção na Edge foi menor do que na cloud. O que isso significa? Significa que, como a cloud está sendo acessada através da internet, e a internet não garante não garante o tempo de entrega, se tem algum tipo de congestionamento na internet, o que vai acontecer? Torna o tempo de detecção menos previsível. Então, para aplicações que são estritas em tempo de detecção de evento, a cloud pode ser um problema. Porque se tiver um congestionamento, aquele evento que foi gerado pode ser detectado com um atraso muito grande. E isso é ruim em vários tipos de aplicações. Como, por exemplo, um carro autônomo, né? Nada bom se o tempo de resposta da detecção de um pedestre que atravessou na frente do carro for de 3 segundos, aí pode significar a morte do coitado pedestre. Então, esse tipo de aplicação na cloud acaba sendo complicado. Pois bem, vamos lá. E nós também fizemos experimentos com vídeo, né? Então a ideia é a mesma. Nós temos então elementos que estão rodando, um VMS rodando na Edge ou na Cloud, e nós queremos fazer a detecção de um evento. Nesse caso, qual era o evento? O evento era o seguinte: tem o vídeo, e esse vídeo ele tem dentro do vídeo alguns frames com um QR Code. E esse QR Code tem um dado dentro dele. Então a ideia é detectar o QR Code e conseguir extrair o dado do QR Code, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu saber que o frame tem um QR Code, outra coisa é eu conseguir extrair o dado que está naquele QR Code. Porque eu posso não conseguir extrair o dado, porque perdeu, o frame perdeu, ficou chuviscado, por exemplo, né? Ele perdeu alguns pacotes, e aí a informação do QR Code se perdeu, porque está codificado no pixel da imagem,
Ou também o nó que está processando não teve capacidade, CPU e memória, para poder fazer as conversões em tempo, no tempo hábil, né? Porque vai enfileirando imagens, e aí, se eu não consigo processar, vai ter que descartar. Então, são duas situações em que eu posso detectar o frame, mas eu posso não conseguir ter tempo de extrair o dado dele. Então, a gente está rodando na Edge Cloud vendo, né, esses dois aspectos aí. Nós fizemos dois experimentos, né? Um experimento ele foi com um dispositivo real e o outro foi simulado, porque nós queremos variar a latência, e aí em ambiente real não tem como fazer isso de forma tão simples assim. Então, o nosso experimento físico de processamento de vídeo rodando Edge Cloud foi um experimento para saber o seguinte, para verificar quantos... então eu mando o vídeo em paralelo para a Edge Cloud, eu quero, né, saber se eu estou conseguindo detectar o frame e se eu estou conseguindo extrair o frame. Então, nós temos aqui que o seguinte, que a Edge ela teve um resultado, um desempenho pior do que a Cloud para detecção de frames e também para extração do dado que estava naquele frame. A Cloud conseguiu ter um maior resultado, foi mais eficiente do que a Edge, né? Isso acontece por quê? Porque a Cloud tem mais recursos. Nesse caso aqui, a Cloud tinha muito mais recursos que o EndNode. Então, o EndNode ele descartou o pacote que ele não conseguia processar. E a Cloud ela conseguiu ter uma taxa de detecção e de conversão, de extração maior do que o EndNode. Então, isso é um insight bem interessante também, porque dependendo do tipo de tarefa que você vai fazer, você vai ter que ter um EndNode com uma capacidade mínima para poder atender aquele throughput que está chegando de imagens, né? O nosso segundo experimento, né, ele foi um experimento para detecção do evento em si, que era só detectar o primeiro QR Code do vídeo. Então, chegou processa ali o vídeo, achou o primeiro QR Code, pá. Então, nesse experimento, ele foi um experimento emulado, né? E nós usamos o ContainerNet para poder fazer essa emulação. E essa emulação, nós variamos ali a latência, né? É a nossa variável independente. E nós variamos a latência de tal forma que EndNodes com uma latência menor do que 50, nós chamamos de EndNodes, e latência acima de 50 são os EndNodes. E no eixo Y, nós temos aqui a variável dependente, que é o tempo para a detecção desse vídeo, desse QR Code no vídeo. Então nós podemos observar um comportamento bem comportado aqui, né? Ou seja, quanto maior for a latência, maior vai ser o tempo para a detecção do primeiro QR Code, né? Faz sentido, porque a detecção é mais rápida, então, e aqui nesse caso em particular, CloudNode e EndNode, eles estavam com a mesma capacidade. Então, o que realmente influenciou aqui foi a latência e não aspectos referentes a recurso disponível, né? Pois bem, o nosso terceiro tipo de experimento aqui foi um experimento olhando para a perspectiva do desenvolvedor. Pois bem, aqui nós contamos com o apoio de alguns colegas que estavam fazendo uma disciplina de sistemas multimídia. E esse pessoal estava lá fazendo essa disciplina e eles tinham que fazer um trabalho final da disciplina. E aí eu os convenci a implementar como trabalho final da disciplina um VMS. Então cada um escolheu, no caso foram 3 alunos que toparam o desafio, e cada um escolheu, teve uma ideia diferente, cada um implementou o seu próprio VMS e nós integramos isso na vPrism. E depois que esses VMS foram criados, né, nós rodamos aí com esses alunos um questionário para que eles respondessem algumas coisas em relação à experiência que eles tiveram com relação à arquitetura, né? No caso, com relação à prova de conceito da arquitetura, que eles usaram
o alpha para poder criar os seus VMS, né? Pois bem, então nós rodamos esse formulário e aí a ideia era verificar se eles declaravam que era fácil de usar a vPrism e se as ferramentas que ela fornecia também eram facilitavam, né, a criação do VMS. E aí foi bem interessante porque eles relataram que mesmo pessoas que nunca tinham mexido com multimídia ou com Linux conseguiram fazer aí o desenvolvimento do processo sem muito transtorno, porque não precisou pensar na integração com a vPrism em si. Basicamente, o cara teve que fazer um programa que executava alguma tarefa em um fluxo multimídia, né? Porque todo o resto ele é encapsulado em um modelinho, em um container. Então, esse aluno relatou aqui que foi uma coisa que ajudou bastante na criação do VMS. Né? E outro colega falou ali que, tendo os modelos, né, pré-prontos, isso tornou a criação dos VMS algo mais fácil. Né? Bem interessante isso aqui também. Bom, então vamos para as conclusões. Né? Concluindo. Então, nós fizemos a proposta de uma arquitetura para o gerenciamento de sensor virtual multimídia e da criação de uma arquitetura, de uma categorização para esses VMS. Então, esse é o nosso objetivo. Nós conseguimos realizar essas duas etapas. Com relação às questões de pesquisa, né, a RQ1, 2 e 3, nós podemos perceber que, sim, o uso da arquitetura influencia no que diz respeito ao consumo de bateria e CPU no device e também no que diz respeito ao consumo de banda na rede IoT. Então, tem uma influência positiva, sim, a adoção da vPrism frente a uma adoção tradicional. E nós mostramos também que é possível usar um único dispositivo físico para atender diversas aplicações, o que aumenta o retorno sobre o investimento, o ROI, na infraestrutura IoT, que é um ponto positivo. E nós, com relação à questão 4, que estava interessada nos aspectos de QoS, a nossa conclusão é que a detecção de evento na Edge ela é mais rápida do que na Cloud, mas dependendo do tipo de VMS que você for, a tarefa que o VMS vai rodar, o Edge Node tem que ter uma capacidade maior do que um simples Raspberry, por exemplo, porque processar fluxo multimídia é pesado, né? Então tem que levar em consideração isso também em ideias futuras de implementação. Algumas limitações, né? Então, por conta da questão do tempo né, por conta do Covid, aí nós tivemos alguns desafios extras, né? Então, por conta disso, a coleta de dado com o pessoal que gentilmente criou os VMS foi informal. Isso acaba dificultando a extrapolação desse dado, né, para outras, para um número maior, né? A amostra era muito pequena. Nós percebemos também que o uso de container, ela não é a bala de prata, ou seja, não resolve tudo no que diz respeito à heterogeneidade. E por fim, nós percebemos também que a nossa prova de conceito ela foi legal, show, mas também seria interessante rodar isso em outras virtualizações leve, como por exemplo o Kubernetes ou o próprio Container Linux, que é uma ferramenta bem interessante também. Como trabalho futuro, né? Então nós temos aí que nós vamos implementar algumas coisas extras, como por exemplo os atuadores virtuais, é uma ideia que está sendo desenvolvida. Nós também faremos a integração da prova de conceito com o Fiverr, que é uma ideia que está em andamento também. E vamos implementar uma nova alocação de recurso, né? Aquele ponto que estava lá atrás que não era tão intuitivo, né? E nós vamos introduzir também um componente Service Discovery, que é uma coisa que nós não abordamos na versão atual da arquitetura. Nós já fizemos a publicação do trabalho em dois eventos, né? No WFIoT 2020, que é um evento internacional, bastante conceituado na área de IoT, e também nós fizemos a publicação de uma outra parte do experimento, né, no SBRC
num fórum paralelo, né, que é o WGRS, que ocorre aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, todo o código-fonte da plataforma Alpha está disponível no GitHub, é open source, e tem vários outros vídeos no YouTube, né, explicando como funciona aí a arquitetura e tudo mais. Né? Eu vou colocar na descrição do vídeo esses links também, e links para outras fontes importantes de dados aqui. Né? Então, pessoal, essa apresentação ela ficou bem maior do que a apresentação, a defesa mesmo, né? Aqui na UF nós temos uma regra que as defesas de mestrado elas duram no máximo 35 minutos, né? Então vocês podem perceber que eu tive que falar super rápido para falar tudo que eu falei agora em 35 minutos, né? Então foi um desafio bem grande, mas a ideia é que esse vídeo aqui ele sirva como uma forma para que fique registrado, né, o conteúdo que foi apresentado durante a defesa dessa dissertação de mestrado, porque esse projeto é um projeto bem interessante que a gente está continuando no doutorado, e também que sirva como fonte de referência para o pessoal que vai defender a sua dissertação, né? Que tipo de como criar um roteirinho aí para poder fazer a apresentação de uma forma que fique legal, né? Então agradeço aí a todos que estão assistindo e se tiverem alguma dúvida é só entrar em contato aí a partir do meu e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Então muito obrigado por terem assistido até agora.